Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala? Chegando ao término da semana, através da qual temos lucubrado sobre tal questão, mais uma ponderação nos vem à mente. Uma vez que, quando falamos de quem fala, temos partido do pressuposto que a discussão fala do indivíduo. E sendo eu e você indivíduos, precisamos nos perceber dentro da responsabilidade que cada indivíduo traz em si, naquilo que fala, para com quem está falando, tanto quanto pelo que ouve, fala a si próprio. Desse modo, lembramos evidentemente, como psicólogo enviesado pelo olhar psicanalítico, de Freud, o qual, em sua primeira tentativa para perscrutar a dinâmica psíquico-emocional do homem, propõe a este homem desbravar-se através do instrumento chamado hipnose. Entretanto, em seu exercício, Freud começa a perceber que por este instrumento, o qual, evidentemente, coloca o homem em estado de torpor, ele, por viver neste estado enquanto falava em sua terapia, ao retornar ao seu estado de vigília, portanto, consciente, não tinha consciência do que havia falado. E isto, apesar de ser bastante proveitoso para o psicoterapeuta, para o psicólogo, para o psicanalista, no caso, Freud percebeu não ser tão proveitoso para o paciente. Porquanto, o que adiantaria este falar sem se conscientizar do que falava? Desse modo, não poderia ele se responsabilizar daquilo que, por meio do seu inconsciente, era dito, daquilo que em seu íntimo pulsava e que o apresentava nos seus traumas, nas suas angústias reais. Veja, neste momento, Freud então prefere uma outra abordagem, seguindo pela associação livre, ou seja, pela forma mais simples, pelo diálogo, ou muitas vezes não, pelo falar simplesmente. Poder esse paciente, conscientemente, falando, se escutar. E aí é que existe o diálogo, porquanto ele começa falando, enquanto máscara que possui de um persona criado para se esconder, não podendo se negar naquilo que fala, pois, ao falar, era obrigado a perceber o que estava falando, sendo este quem fala dele mesmo. Veja, por que buscamos
esta orientação para perceber sobre este quem fala. Vimos que o quem fala, fala ao outro e que, consequentemente, estimula esse outro a falar por si e que, consequentemente, auxilia àquele que falou primeiramente a também se escutar no que diz. O quem fala, fala da relação e fala da relação que num primeiro momento é nos dada pelo externo, pelo outro, mas que indubitavelmente nos convida diretamente a prestar atenção em nós mesmos, naquilo que estamos falando a nós mesmos. Será que temos vivido de modo tão fantasioso, tão simplesmente embasados pelo imaginário, estimulado pelos desejos que incitam mais as nossas fantasias, a ponto de desmerecer a nossa capacidade de nos escutar, de nos ouvir naquilo que falamos a nós mesmos? E nesse caso, quem fala? Somos nós. Mas por qual modo temos falado? Pelo estado consciente, aquele que quando falamos nos ouvimos? Ou pelo estado de torpor, hipnotizados pela fantasia, como fruto de um desejo desenfreado e que nos devasta, deixando-nos somente com a atitude, com a pulsão, sem apreendermos que a pulsão por si não possui inteligência. A pulsão por si, ela, podemos dizer de forma muito pobre, evidentemente, dentro de minha competência, que é a energia da vida, aquilo que nos impulsiona para a mesma e que sabemos precisar ser administrada, orientada, e ninguém poderá fazer isto por mim, por você, por quem quer que seja, a não ser o próprio indivíduo que, despertando frente a esta realidade, não mais queira tão simplesmente ser movido pelas fantasias com as quais somos até hoje alienados, mas, por definitivo, procurar, através de movimentos proveitosos, nos mantermos não hipnotizados, mas conscientes, atentos, para que mesmo assim nossas atitudes, sendo não tão produtivas, possamos agora, já mais conscientes, perceber isto e não somente viver isto sem consciência. É um primeiro passo? Pode ser um primeiro passo? Talvez seja um primeiro passo. Isto cada um de nós terá que descobrir por nós mesmos.
serenidade sempre.